Então, gente, vamos para a terceira parte da aula. Vai ser mais curtinha essa, eu prometo. Que só falta a gente ver agora hipóteses de intervenção de terceiro na justiça do trabalho, no processo de trabalho. Na real, assim, também, né? Se a gente levasse a sério a legislação trabalhista, seria mais curta ainda, porque a gente só tem uma hipótese de intervenção de terceiros prevista na CLT, que é a do 486. Inclusive, curiosamente, voltou à discussão recentemente em função... Teve essa discussão em razão dos bingos, né, um tempo atrás, quando eles foram declarados ilegais, o seu funcionamento. E, mais recentemente, no caso do fechamento, do lockdown pela Covid-19, voltou a discussão sobre esse artigo, porque esse é um artigo que fica ali na CLT, ele não é quase utilizado, ele é a única intervenção de terceiro prevista na CLT, mas ele quase não é utilizado. O que ele vai dizer, então? Olhem ali. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Então, paralisação temporária ou definitiva do trabalho, em razão de ato de autoridade ou lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, os empregados terão direito a uma indenização que tem que ser paga pelo governo responsável. E aí, o parágrafo primeiro vai dizer, sempre que o empregador invocar em sua defesa esse artigo, o Tribunal do Trabalho notificará a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação para que, no prazo de 30 dias, alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como chamado à autoria. Então, a única hipótese de intervenção, isso aqui é bom para a prova, única hipótese de intervenção de terceiro prevista na CLT chama chamamento à autoria. Não se confunde com as hipóteses do CPC, né? É chamamento à autoria que a CLT denomina, e é quando uma autoridade determina paralisação da atividade de forma temporária ou definitiva, e é essa autoridade que vai substituir a empresa no polo passivo. Então, vocês vão entrar com ação contra a empresa X vem na defesa e diz: não, eu só não paguei os salários porque tive o meu fechamento determinado, então eu não posso fazer nada. Vocês têm que dar um jeito nisso, chama o prefeito, município, né? Chama o Estado, chama a União, chama quem me impediu. E aí o juiz, aceitando o chamamento à autoria, substitui o polo passivo. A empresa sai, entra a autoridade que vai responder pelo débito. Tá, já preciso dizer para vocês de plano, né? Tem algumas jurisprudências aí para vocês consultarem depois, mas essa é uma hipótese que a jurisprudência dá um jeito de não aceitar. Tipo, toda vez que ela é alegada, a resposta do Estado é nananana, nada de chamar a autoridade, é a empresa que se responsabiliza. Como eu disse a vocês, isso foi muito discutido na época de proibição do funcionamento dos bingos e voltou a ser discutido em função do lockdown na pandemia. Então, essas duas, a primeira com certeza, vamos ver a segunda também, jurisprudência que vocês têm aí, são jurisprudências que discutem justamente isso. A alegação a expressão que se usa para esse artigo em latim, porque o povo adora uma expressão em latim, né? É factum principis, fato do príncipe, o príncipe, olha que coisa, né? Na República, a gente usa a expressão fato do príncipe, quando se direciona a uma atitude do Estado. Também é uma expressão que diz muito, né? Sobre o que a gente é, na verdade. Bom, então, a jurisprudência chama factum principis, a utilização desse dispositivo, e essas duas decisões que tem aqui para vocês consultarem depois são decisões em que não se aceita a alegação. Qual é o argumento da jurisprudência, tá, gente? O argumento da jurisprudência é dizer que o ato de poder público que restringe a possibilidade de funcionamento do empreendimento tem que ser um ato abusivo ou ilegal. Mas a lei não diz isso, né? Vocês viram ali. A lei não estabelece como requisito para a responsabilidade do Estado que seja ato abusivo ou ilegal. Só fala em ato de autoridade. A jurisprudência majoritária, tanto no nosso Tribunal Regional quanto no TST, é de que se não houver uma demonstração desse abuso, não há possibilidade de colocar o Estado no lugar da parte para responder pelos créditos trabalhistas. Então, depois, como eu disse a vocês, depois vocês dão uma conferida nessas duas jurisprudências, mas é isso mesmo. E durante a pandemia, vocês devem lembrar, uma MP foi feita, uma das tantas MPs feitas pelo governo, a MP 936, dizia isso, né, textualmente. Olha só,
lockdown em razão de pandemia não é fato do príncipe, não pode aplicar o 486 da CLT para esse caso. Claro que a lei dizer, a MP dizer isso não exime, né, juízes e juízes de analisarem os casos concretos, mas de qualquer forma a jurisprudência que se formou quase uníssona, eu fiz pesquisa sobre isso, não encontrei uma decisão em sentido contrário, mas, né, pode ser que tenha, é de que não se trata de fato do príncipe, não se trata da hipótese de chamamento à autoria do 486, a imposição de fechamento das empresas por parte do Estado, inclusive nesse caso concreto, com o argumento de que não havia outra medida a ser tomada e que a responsabilidade dos créditos é do empregador e que houve uma facilitação, né, com medidas do governo de redução de salário, etc., suspensão de contrato, e que, portanto, essas obrigações que eles tinham que assumir durante o período de fechamento são deles e não do Estado. Mas há jurisprudência que não aplica a única hipótese de intervenção de terceiros prevista na CLT, considera aplicável as hipóteses do CPC, o processo do trabalho. Então, assistência, denunciação da lide. Então, em relação à assistência, tem a súmula 82 do TST que vai dizer que se aplica ao processo de trabalho. Chamamento ao processo, que nós não vamos falar sobre essas hipóteses, porque são as hipóteses que vocês estudaram lá do CPC, né? Então, essas hipóteses de legitimidade extraordinária, porque, vejam, chamamento ao processo, eu busco alguém que o trabalhador não ajuizou ação contra ele, para também, junto comigo, responder à demanda, né? Eu peço ao Estado, o Estado defere, então entra mais um no polo passivo do processo que não está como demandado na petição inicial. Denunciação à lide, que é nas hipóteses em que há direito de regresso, né? Então, uma das situações bem recorrentes, quando se discute acidente ou doença profissional, o pedido da empresa empregadora para chamar uma seguradora, por exemplo, né? Tem lá um contrato de seguro para casos de acidente de trabalho. Está sendo demandada em função de um acidente de trabalho a pagar a indenização ao trabalhador. Aí denuncia a lide à seguradora para que ela venha, na verdade, na ideia de auxiliar na defesa, porque quanto mais reduzir o dano, menos seguro. O seguro vai ter que suportar, né, como garantidora dessa dívida. E são hipóteses que são consideradas aceitas, com um monte de decisão que admite essas formas de intervenção de terceiro no processo de trabalho. E quero ainda falar para vocês, para a gente concluir, de uma hipótese nova, que é trazida pelo CPC de 2015, também do direito americano. Vocês estudaram certamente isso, né? Tem uma influência grande do direito americano, que não tem nada a ver com o nosso, né? Na reforma ampla que o CPC sofre, dando origem a um novo CPC em 2015. E uma dessas alterações é a alteração que inclui no CPC a figura do amicus curiae, de novo expressão em latim, mas enfim, é como a galera chama, né? Amicus curiae, amigo da corte. Aliás, a gente chama de corte constitucional, né? De novo, uma referência aristocrática, né? Aquilo que a gente entende como uma instituição republicana. Por isso, né, a gente começa a entender algumas atitudes em relação a nomeações e tal, porque, na verdade, por mais que a gente se compreenda formalmente como república, tem essa denúncia da linguagem sobre um resquício, né, ou uma persistência de uma lógica aristocrática. Tá, mas isso é só um devaneio, né, só um comentário fora dos autos. Vamos voltar para a matéria do amicus curiae. Amicus curiae, então, é uma figura introduzida no processo em sentido amplo, no processo civil, com o CPC de 2015, vai estar lá no artigo 138 e seguintes do CPC, dizendo que tanto o juiz quanto o relator, portanto, qualquer grau de jurisdição, no primeiro grau, no segundo grau, ou lá na corte, né, no TST, no STJ ou no STF, quem está cuidando do processo pode admitir que um terceiro, ou seja, alguém que não está nem no polo passivo, nem no polo ativo, nem no polo passivo da demanda, passe a atuar no processo como amigo da corte. Qual que é a diferença aqui, gente? Que esse sujeito não vai assumir posição de autor ou de demandado no processo. Ele vai seguir dentro do processo como um terceiro que auxiliará o Poder Judiciário, trazendo informações técnicas, estudos que habilitem um julgamento mais completo, enfim, com mais elementos naqueles casos que são considerados casos de maior relevância social. Então, para vocês terem uma ideia, a previsão, se vocês não lembram, enfim, né, do CPC é
que é considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social, o juiz, o relator, pode admitir esse terceiro, que vai fazer o quê, né? Que pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir participação dessa pessoa para fazer o quê? Não altera a competência, não autoriza a interposição de recursos, ressalvado em vários de declaração, que está previsto no CPC que o terceiro pode entrar com vários de declaração, mas o que ele tem que fazer aqui, né? Ele tem que auxiliar na resolução do processo. E a decisão que admite ou não é uma decisão irrecorrível mesmo lá no CPC. Eu estou falando disso com vocês porque na CLT, o artigo 896 da CLT, que é um artigo que fala da fase recursal, então, uma fase que já não seria nem do nosso semestre, né? Já da fase de recurso, depois da sentença de conhecimento. Mas vai ter uma alteração legislativa em 2014, que vai incluir no artigo 896, um parágrafo 8º, dizendo assim: o relator poderá admitir a manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples na forma da lei. Vejam, 2014, né? Então, a CLT, antes do CPC, está admitindo essa figura sem nominá-la, porque essa pessoa, órgão ou entidade, que aqui a CLT vai chamar de assistente simples, na verdade, vai entrar como esse auxiliar da corte, como esse sujeito que vai continuar terceiro, mas vai trazer elementos para o julgamento. E o TST tem aceitado. É menos comum que ocorra em segundo grau de jurisdição. Eu não encontrei, pelo menos, decisão sobre isso em relação a pedidos no primeiro grau de jurisdição, mas é bem mais comum que aconteça no TST, na Justiça do Trabalho, em matérias de maior repercussão, e os pedidos geralmente são de entidades ligadas, por exemplo, à saúde do trabalho e de sindicatos. Então, até coloquei para vocês um exemplo, né, do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga nos Portos do Estado do Espírito Santo, que ele pede isso, né, para entrar no processo como amicus curiae, e a seção especializada de dissídios coletivos do TST admite, né, vai dizer, inclusive fazendo referência a uma instrução normativa do TST, que sem prejuízo de outro aplicam-se ao processo do trabalho os preceitos do Código Civil que regulam, por exemplo, amicus curiae, e que, tendo em vista a relevância da matéria, é admitida a intervenção. Então, essa é uma figura do CPC que não aparece com esse nome na CLT, aparece na CLT a referência, quando está falando lá do recurso de revista, a um assistente simples, mas que a partir de 2015 é tratada pela jurisprudência como a figura do amicus curiae do artigo 138 do CPC e é admitida a sua aplicação no processo do trabalho com recorrência prática, né? Assim, pedidos realmente apreciados, alguns negados, outros admitidos, mais no âmbito do TST. Pedidos de entidades ligadas ao mundo do trabalho ou de sindicatos. São geralmente esses que vêm pedir para entrar como amigo da corte no processo para poder subsidiar o Estado no julgamento daquela demanda. Ai, terminamos, gente. Tinha matéria, vocês viram, né? Mas conseguimos passar por toda a matéria da legitimidade. Podemos voltar a falar sobre isso quando nos encontrarmos pessoalmente. Acho até que é uma matéria importante para revisar, inclusive para quem está aí fazendo, né, prova de OAB e tal, porque para saber, né, dependendo do caso que vocês vão ter lá, contra quem direcionar a ação, é interessante ter essa visão, ou quem vai direcionar a ação, é importante ter essa percepção, essa compreensão da legitimidade ativa e da legitimidade passiva no processo do trabalho, com, né, um carinho especial para quem for olhar novamente ou for olhar essa aula depois da prova, enfim, com aquela questão do parágrafo 2º do artigo 2º e parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da CLT, o que eles implicam, né? E a discussão sobre a terceirização. Por quê? Porque a gente tem a maioria dos casos hoje na Justiça do Trabalho discutindo hipóteses de trabalho explorado, inclusive, através de terceirização. É muito difícil, e é impressionante isso, né? A maioria dos processos hoje não tem uma demandada só, tem 2, 3, 5, 10. E isso é um problema processual que vai acarretar consequências, a gente vai ver a consequência disso na conciliação, a gente vai ver a consequência disso na produção da prova. Então, é importante saber bem essa matéria, entender bem o que está dizendo a legislação e como que se aplica essa legislação ou não se aplica essa legislação em função de uma súmula do TST. Essa é, digamos assim, o coração dessa matéria que a gente está vendo hoje, porque o resto está mais ligado à leitura, né, dos artigos
não tem maior dificuldade na prática, na aplicação prática, tá bom? Então era isso. Obrigada pela atenção de vocês e semana que vem a gente volta a estar juntos.